enfim, vai ficar por aí mesmo. Clocks mais lentos, no caso de load, justamente porque ela precisa fazer esse carregamento utilizando, né, a memória só pode ser utilizada para uma função. Ela consegue ter um menor desempenho global quando comparado com o multiciclo, que vamos ver, e o pipeline, né, que é uma função mais simples. E o uso ineficiente do hardware. Né? Por exemplo, enquanto eu estou fazendo uma escrita, um carregamento dos dados da memória, meu banco de registradores fica ocioso, minha luz fica ociosa, então tudo fica ocioso, até que cada uma dessas operações seja acabadas, né? Então, se eu utilizo isso aqui, eu tenho que isso aqui que poderia estar fazendo uma operação não faz, porque ela precisa de algum canto intermediário para salvar essas informações. Por exemplo, se eu for fazer uma operação aqui na Lu e eu estou fazendo um registro de memória, né, eu tenho que esperar isso aqui terminar, porque aqui na porta eu não posso colocar outro valor. Porque se eu colocar esse valor aqui, ele vai atrapalhar na minha operação dentro da memória. Esse valor aqui já vai ser salvo aqui e vai acabar embaralhando tudo. Né? Então eu só consigo usar um bloco por vez em cada instrução. Isso é o grande gargalo. Então, pensando em como melhorar isso, né, surgiu as implementações multiciclos. Né? E como foi pensada essa implementação? Foi dividir as instruções em etapas. Né? Então, onde cada etapa eu vou ter uma memória própria para armazenar o resultado daquela etapa. Ou seja, eu não dependo mais agora de um ciclo longo para ser realizado. Então, eu consigo chavear em qual ciclo cada bloco vai ser utilizado. Né? Então, eu já não deixo mais minha lua ociosa, já não deixo mais meu banco de registrador ocioso. Ou se eu estou utilizando uma lua e o banco de registradores, eu já não deixo mais a minha memória de dados ociosa, porque eu posso simplesmente chavear só aquela parte, o clock, só para aquela parte para fazer a operação com aquilo. Né? Diferente do bloco monociclo, que eu preciso completar todo o ciclo, né, para poder executar algum tipo de instrução. Então, com isso, surgem alguns problemas. Né? O primeiro deles é balancear a quantidade de trabalho a ser realizada para cada etapa, que levem o mesmo tempo. Né? Então, não é só maravilhas. Né? Eu vou começar a usar vários, mas isso exige um trade-off, que vamos ver mais à frente. Né? Então, o tempo de ciclo é dado pela etapa mais lenta. Né? Sempre assim. Então, ele otimiza as questões dos ciclos menores, das instruções menores, porém, o tempo de ciclo é sempre dado para essa etapa mais lenta, porque ele consegue otimizar. Ao mesmo tempo que eu consigo colocar uma instrução que ela é mais lenta, eu consigo executar pequenas instruções no meio do caminho, enquanto essa instrução mais lenta está sendo executada. Então, eu consigo otimizar. Ela restringe cada etapa ao uso máximo de uma grande unidade funcional. Então, ela não precisa ser replicada nesse sentido. Né? Então, em cada etapa, ela tem agora um dispositivo para armazenar os dados que serão utilizados na etapa seguinte. Então, antes eu já passava, por exemplo, eu tinha uma instrução, se fosse no monociclo, eu fazia a busca, essa busca ia para a decodificação, e essa decodificação ia para a execução, acesso à memória e write. Então, o dado que ia ser decodificado, ele já ficava aqui na porta. Né? Então, se houvesse outro clock, esse dado já passava para frente em tudo. Né? Nesse caso, não. Eu consigo armazenar esse dado, passar para cá, enquanto eu gero outra função que já fica esperando aqui, onde eu faço outro clock, então eu consigo chavear em cada bloco qual dado vai ser utilizado para fazer uma operação. Então eu consigo saber qual dado que está fazendo a parte de decodificação, qual parte, quais os dados que está sendo executado, qual parte os meus dados está sendo utilizado na memória ou sendo escrito de volta. Então agora eu não preciso mais de um clock único, onde os dados navegam do começo ao fim de maneira única. Eu consigo executar cada etapa de maneira separada. Isso é uma grande vantagem. Por quê? Eu consigo fazer leitura na memória e, ao mesmo tempo, fazer todo esse processo de decodificação e execução,
sem necessariamente afetar a leitura na memória. Por quê? Esse registrador aqui, ó, ele vai salvar a minha informação que vai ser posteriormente utilizada na memória. E quando eu realizar toda essa etapa aqui, o dado que está aqui à porta, ele não vai afetar o dado que está sendo escrito na minha memória. Ele fica segregado justamente porque ele tem agora pequenos bancos de registradores entre as etapas. Né? Então, além disso, né, os dados usados nas instruções posteriores são armazenados em um elemento de estados visíveis. Né? Agora eu tenho um banco de registradores, um PC e memórias, né? Memórias distribuídas ao longo de cada etapa do processo. Tranquilo? Entendeu a grande diferença agora, né? E com isso surge um grande gargalo. Eu preciso de flags para gerenciar os meus pequenos registradores entre as, as etapas, né? Daí vocês já viram pelo circuito passado, que era monociclo, que era o mais simples de todo, o tamanho que era. Agora imagine como vai ficar isso. Acaba ficando um pouco mais complexo. Então, eu tenho essa visão aqui do multiciclo. Bem mais complexas do que era antes. Né? Agora eu vou ter um PC, né? E note que algumas coisas sumiram. Né? Primeira algumas coisas sumiram. Antes a gente tinha alguns multiplexadores aqui em cima para saber se vinha para o PC ou não, né? Se era uma operação de branch ou story. Agora vai funcionar um pouco diferente, mas seria aqui uma visão abstrata, que é, ó, ao invés agora de eu ter um multiplexador lá em cima, agora eu digo de onde está vindo o dado do meu PC. Se ele está vindo dessa resposta aqui, da operação da luz, e era aquela operação que a gente fazia antes, né? Sabia se era 0 ou 1, se era 0 ou não, ele voltava, passava por aqueles multiplexadores, a porta END e depois vinha para o PC. Agora não. A luz já faz direto isso aqui e eu tenho um multiplexador só para dizer se é 0 ou não. Então, além disso, né, eu vou ter meu banco de endereços, né, a minha memória de instruções continua. Porém, depois da minha memória de instrução, agora eu vou ter dois registradores especiais. É um registrador que só registra a instrução, justamente para eu poder ter mais de uma instrução ao mesmo tempo. Então, eu consigo fazer uma instrução de load e story ao mesmo tempo, uma load ou add ao mesmo tempo, né? E uma memória de dados. Ou seja, antes eu tinha apenas digamos assim, uma lista de instrução sendo executada. Agora eu posso ter mais de uma, onde eu consigo separar essa parte aqui, né, que seria a operação do registro dessa operação. Né? Por exemplo, para a operação do tipo R, eu preciso dos meus registradores aqui, os dois que estão fazendo a operação e o que vai receber o resultado. Mas na operação de tipo jump, não preciso disso. Então, eu consigo segregar as informações que é contida em uma instrução, né, chamar instrução A, de uma instrução do tipo B. Porque eu consigo armazenar de maneira separada justamente a operação que deve ser feita das informações que essa operação utiliza para ser feita. Então, eu consigo separar aqui em novos dois registradores. E se eu segrego em dois registradores, consequentemente, agora eu preciso de mais dois MUX. Né? Eu preciso de um MUX para designar qual é o registrador de destino, né? E um MUX para saber qual é a memória que deve ser escrita. Se é para ser escrita num registrador ou deve ser salva na memória. Não se preocupe agora com esses sinais, a gente vai ver mais à frente, bit a bit, como eles funcionam. Mas só para vocês terem, de fato, uma visão abstrata do processo. Em seguida, continua o nosso banco de registradores. Né? Aqui eu vou ter a mesma função, onde eu vou ter os dois registradores, que são ponteiros para os valores que estão armazenados na memória, que são os dados.
E aqui no meio do caminho eu vou ter mais duas memórias. Uma memória A e uma memória B, que é justamente para armazenar os dados do primeiro registrador do segundo registrador. Ou seja, se eu der um sinal de clock aqui, vai mudar os dados, vai ficar aqui a porta, porém os dados que estão sendo utilizados pela ALU não vão ser alterados. Então, eu consigo fazer uma operação e já deixar pronta aqui a próxima operação a ser feita. Isso você já ganha mais eficiência. Né? Eu vou ter a fonte do ALU A, que seria do registrador do tipo A, e a fonte do ALU B, que seria esse multiplexador aqui com 6 canais. E aqui continuam nossos blocos de estender o sinal. Lembra lá, né? Nas operações de branch e jump, eu vou ter 16 bits. Porém, eu não utilizo os 16 bits. Eu preciso utilizar 32. Lembrando, se os 16 bits terminar em 1, ele estende isso aqui como sendo tudo 1. Né? Se ele terminar em 0, ele estende tudo isso como sendo 0. Além disso, o bloco de deslocamento de 2 bits. Continua. Certo? O controle da luz também. Eu vou ter ainda o meu controle da luz. Então, aqui tem um resumo, né, de cada um desses componentes, para posteriormente vocês estudarem, e a descrição de o que cada um desses fazem. Né? Mas mais à frente vamos ver justamente como funciona bit a bit, como foi no monociclo. Quando um liga, o que acontece em todo o circuito. Né? Mas isso já já. Daqui a 10 minutos. Tranquilo, pessoal? Vocês veem que é muito mais complexo, né? O outro era complicado, esse é muito mais. Então, por isso, temos que, para executar todos aqueles blocos de maneira eficiente, o multiciclo define e divide as etapas de execução em 5. Né? A primeira etapa de execução é a instruction fetch, né? Que é busca da instrução na memória e incremento do PC. Então, vocês notam que, apesar de ter sumido alguns blocos, outros blocos ganharam mais funcionalidades do que era antes. Né? Então, antes eu tinha um circuito de somar mais 4, que era o PC recebe PC mais 4. Agora não, o próprio PC faz esse gerenciamento do PC, PC mais 4. Eu vou ter o processo, né? No FET, ele vai buscar a instrução na memória de instrução e, em seguida, fazer um incremento do PC para apontar para a próxima instrução. Então, eu já passo para o meu registrador de instrução ficar ali guardado, e aqui eu já busco a próxima, e a próxima já fica na porta esperando o que vai fazer. Né? A segunda é a Instruction Decoder, né? Que é aquele processo de decodificar cada instrução e acessar o banco de registradores. Que seria como eu transformo os bits que estão aqui, né, para fazer o controle de todos os outros blocos, né? Por exemplo, qual desses bits aqui aciona a LUOP, o registrador de memória, a escrita na memória, a leitura na memória. Então, é feito isso aqui. Então, ele faz a leitura no banco de registrador e gera todos os nossos sinais de controle. A terceira parte é a execução. Então, a execução já entra propriamente dito na minha ALU. O que ele vai fazer? Né? Vimos que apenas uma instrução, não, um tipo de instrução, não faz a operação na ALU, que é a operação de jump. Então, ele literalmente ignora tudo que está ali e simplesmente salta para o endereço que você quer. Mas a operação de branch e as operações do tipo R, todas elas utilizam a ALU para fazer essa operação. Então, ela vai fazer a execução, cálculo de endereço, ela vai avaliar e avaliar o desvio convencional, né? Se couber. Então, ela vai fazer essa execução de operações aritméticas, o cálculo do endereço efetivo da memória e
calcular a condição de desvio, né? E aqui a gente viu antes que esse cálculo da condição de desvio nada mais é do que a subtração entre o valor, né, e o outro, né? Se esse valor for zero, ele levanta uma flag e essa flag ativa um multiplexador que faz o desvio e ativa essa questão do branch, né? Diferente do jump. Né? O jump vai direto para o PC e o PC já pula a instrução e segue a vida. Né? A quarta parte é a questão do acesso à minha memória. Então, ela vai acessar a memória ou finalizar a instrução do tipo R, né? Ou seja, aqui eu estou falando propriamente dito de salvar as instruções das operações, ou salvar os resultados das instruções das operações do tipo R na minha memória, ou ler essas informações da memória para realizar a instrução. Isso vai depender se é operador imediato, né, não imediato, né? Ou de posição de ponteiro. Né? E por fim, eu tenho o write back, né, que seria a escrita voltando. Né? Então, eu finalizo a leitura da memória e escrita, né? Seria a finalização disso aqui. Então, eu salvo o que tem que salvar e escrevo, pego o que tenho que pegar. Né? Lembrando que, quando eu estou falando em operação da ALU, o meu banco de registradores faz esse papel de aquelas informações que são recorrentes ficar armazenadas lá para que ele não precise estar fazendo o acesso à memória enquanto isso. Né? Então, ele segrega, além disso, ele finaliza a instrução, no final das contas. Então, ele segrega cada etapa dessa. Então, significa que, para fazer um ADD, eu preciso seguir isso aqui tudo. Para fazer um load, eu preciso fazer isso tudo. Um jump também. Obviamente que o que eu estou falando aqui são sinais de controle. Né? No jump, eu não vou ter isso aqui. Né? No jump, eu não vou ter isso aqui. Mas ele vai ter os sinais de controle para que cada uma dessas etapas aqui sejam realizadas. E não mais de maneira sequencial. Né? Agora eu estou, de fato, utilizando assim um conceito primordial de paralelismo. Né? Ainda assim, eu estou pegando várias instruções e não executando uma, terminando uma, executando outra. Eu estou conseguindo, enquanto uma está sendo executada, começar a outra, começar a outra. Então acaba sendo mais vantajoso na questão de velocidade, em contrapartida, acaba sendo mais complexo para gerenciar as minhas memórias, meus registradores. Né? Então, o bicho papão está aqui. É esse monstro aqui. Então, eu vou ter, novamente, né? Antes a gente viu uma visão abstrata do que seria cada um desses blocos. Agora, de fato, a gente está vendo os blocos. Né? E daqui a pouco vamos ver os sinais dos blocos. Então, vou ter meu PC, novamente, meu MUX, né, para saber se o valor vem daqui do meu contador, né, que é esse aqui, ó. E enquanto tiver zero aqui, né, basicamente eu vou fazer PC mais 4. Né, eu vou ter todos os meus endereços, né, de memória aqui. Vou ter meu banco de instruções aqui. Então aqui eu já estou dizendo quais são as posições em cada bit do meu conjunto de memória. Né? Se você for olhar lá no MAS, ele vai estar separado dessa forma aqui. Né? O que é cada instrução. Além disso, eu vou ter meu banco de registradores, vou ter os meus multiplexadores, o meu deslocamento por 2, o meu extensor, o meu desvio por 2, a minha loop control, que essa loop control ela recebe agora 2 bits vindo do meu sinal de controle e a saída dele agora, né, ativa a minha loop. Antigamente aqui no monociclo eu estava recebendo aqui 3 bits. Então ele foi segregado. Agora eu recebo 2 no meu ALUOP e um que é justamente a saída dessa operação aqui. Opa, cadê? Aqui, que vem do meu banco de instruções. Então,
Já não tenho mais agora 3 bits, agora eu tenho 2 mais 1. Tenho 3, mas de maneira segregada. Né? Antes eu tinha 3 juntos. Agora também eu vou ter sinais de controle para os meus multiplexadores, que é justamente para saber se essa informação vai passar para a próxima etapa ou não. E agora eu tenho um multiplexador com 4 vias. Né? Antes só tínhamos multiplexadores de 2 vias. Agora eu tenho um multiplexador que é 4 vias. Se vocês virem aqui, ó, uma via dele é 4. Por quê? Porque a gente precisa fazer o quê? PC mais 4. Então ele tem em uma das vias do meu multiplexador, eu já tenho uma constante que eu vou fazer a operação de PC mais 4 com ele. Então, aqui eu já tenho meus endereços de jump, né, também. E tem um outro multiplexador de 3. Antes a gente só tinha um multiplexador de 2. E agora eu vou ter outra porta lógica, uma AND. Antes a gente só tinha AND. Além da AND, agora eu vou ter uma OR. E a gente vai ver como é que funciona isso agora. Cada uma dessas, para cada tipo de instrução. Então, aqui, né, fazendo de maneira resumida, quais seriam as etapas para cada tipo de instrução, né? A instrução do tipo R, ela vai fazer a busca, a decodificação, a execução e vai gravar na minha memória, né? E ela retorna para continuar o meu programa. A instrução do tipo jump, ela vai buscar a instrução, decodificar e calcular o endereço efetivo do salto, né? Antes ela não usava isso, ela passava direto no PC aquilo. Agora não, eu preciso de fato fazer a execução utilizando, fazendo esse cálculo aqui. Né? Mas esse cálculo aqui ele não está utilizando a minha ALU. Ele está utilizando os próprios blocos funcionais externos à ALU. Eu tenho a operação de back, que é a de desvio condicional, né? Onde eu vou estar utilizando, fazendo a busca da instrução, decodificação e comparação. Aqui sim eu estou utilizando a ALU. Já a de load, né, ela vai fazer o mesmo processo, vai fazer a leitura na memória, a escrita do dado lido no banco de registradores. Lembrando, né? Quando eu falo load, eu estou carregando da memória para o registrador. Quando eu falo store, eu estou carregando do registrador para o meu banco de memória. É o contrário, né? Então, vai ter todas as etapas aqui para calcular o endereço efetivo e fazer a escrita na memória. E eu não finalizo, né? Porque essa finalização significa que eu estou pegando do meu registrador e salvando na memória. Né? Nesse caso aqui, não. Eu estou fazendo o papel contrário. Então, o primeiro passo é fazer a busca da instrução e o incremento do PC. Né? Então, o PC ele vai buscar essa instrução e armazenar no registrador de instrução. Então, antes eu não tinha esse registrador de instrução. Agora, cada instrução buscada, ela vai ser salva em um registrador específico. Né? E ele usa a ALU para incrementar o PC com 4 e armazena o resultado de volta no meu PC. Né? Então, em linguagem de registrador seria isso. Né? O IR vai buscar na memória qual é o valor do meu PC, utilizando como ponteiro o valor do meu PC. Então, o meu PC ele vai apontar para uma posição da memória que vai trazer esse valor para o meu registrador, o registrador de instrução. Posteriormente, eu vou pegar esse valor e salvar com mais 4, né? Adicionar mais 4. Lembrando, de 4 em 4, porque é de 4 em 4 bytes, né? 32 bits. E como funciona isso? Né? Como funciona essa busca? Então, primeiro, eu vou ter os meus sinais de controle aqui, especificados. E em azul, quais são os blocos utilizados para realizar o processo de busca de instrução e incremento do PC. Note, é que eu não estou falando de ADD, não estou falando de load, não estou falando de história, eu estou falando de busca de instrução. Isso serve para qualquer um, certo?
Então é aquela primeira etapa lá. O que ele faz nessa primeira etapa? Então eu vou ter o meu preset write condition, que é esse aqui, ó, em zero. Por quê? Zero vem de qualquer coisa que é zero, né? Então, aqui eu vou ter uma porta O que vai estar ativada. Ela vai estar ativada, então significa que eu consigo escrever no meu PC. Em seguida, eu vou vir para o IORD, que é esse sinal aqui. Né? Ele vai estar em zero para dizer que eu não estou utilizando uma instrução nem de branch, nem de jump. Eu estou lendo direto o valor que está no meu PC e é esse valor que eu vou buscar no meu banco de memória para alimentar o meu registrador de instruções. Então, eu vou buscar na memória qual é o valor do PC nesse banco de memória para eu buscar no meu banco de instrução. Então, ele vai fazer isso, vai buscar na memória esse valor, né, utilizando o PC como um ponteiro. Ele vai apontar para essa posição de uma instrução e daí ele vai seguir. Né? Então, ele vai ter aqui o memory read em 1, para dizer que eu estou lendo da memória. O memory write em 0, ou seja, para dizer que eu não estou escrevendo na memória, estou apenas lendo. E o IR write, que é registrador de instrução write, que seria de escrita no meu registrador de instrução, que seria 1. Por quê? Eu estou pegando esse valor que está aqui e estou escrevendo aqui. Lembra? Por quê? Porque eu preciso deixar armazenado qual é a instrução corrente para ser executado. E isso aqui eu já libero toda essa parte aqui do meu circuito para fazer outra coisa. Porque a instrução corrente já está armazenada no meu banco e é ela que vai ser usada daqui para frente. Então é como eu estivesse sempre segregando o meu circuito. Como tivesse não. Eu estou segregando o meu circuito por meio de registradores. Então, eu já deixo isso aqui em 1 para escrever o valor que eu achei aqui no meu banco de registradores. E o meu memory to register, ou seja, gravando da memória, cadê? Da memória para o registrador em 0, ou é indiferente. Porque eu não vou utilizar isso agora. Né? Então, se torna diferente, x. Aí eu venho para esse outro lado aqui. Se eu estou utilizando o meu registrador de instrução, significa que nessa posição aqui vai estar todos os meus comandos para o meu sinal de controle. Ou seja, é do meu registrador de instrução que vai vir porque isso aqui está 1, ou porque está 0, porque está 1, porque está 0, porque está 1. É daqui que vai vir. Então significa que no meu registrador de instrução aqui, ó, eu já estou alterando o meu sinal de controle, que é o que vai fazer acontecer daqui para frente. Então, é com esse comando aqui, né, no meu registrador, que eu vou fazer isso. Então, eu tenho o meu PC Source, né, PC Source, que é esse aqui, ó. Se ele está em 00, significa que ele está pegando esse valor aqui, né? O valor da minha operação, da minha ALU. Se o ALU Operate está em 00, que é esse aqui, ó, significa que a operação que eu estou executando na minha lua aqui é uma operação de soma. Se fosse 0,1, seria uma operação de subtração. Por que eu estou realizando uma operação de soma? Porque lembra, no ciclo de busca da instrução, o que o PC faz? Ele aponta para o banco de registrador e incrementa mais 4 para saber qual é a próxima instrução a ser executada. Então eu preciso aqui executar uma soma. O segundo bit de o terceiro bit de controle é esse aqui, ó. É para saber de onde está vindo a operação que vai ser realizada aqui a soma. Ou seja, uma vai vir daqui, desculpa, uma vai vir daqui, ó, direto do meu PC, que é esse aqui, ó, esse sinal aqui, e o outro vai vir daqui. Que outro é esse? Se o alu source B é 01, significa que é
1, né? Que é esse aqui. Ou seja, é o constante mais 4. Né? Já o ALU source A é esse aqui, né? Significa que o valor que eu estou utilizando aqui para fazer a operação da ALU é o PC mais 4. Né? PC mais 4. E em seguida eu tenho um register write em 0, que é esse sinal aqui. Tá vendo, meu Deus? É esse aqui. Está em 0 porque eu não estou escrevendo no meu registrador. Né? E o register do destino, que é esse aqui, é indiferente. Por quê? Porque esse sinal aqui ele não vai ser escrito no meu banco de registradores. Então, a operação que é feita aqui, agora vai utilizar esse sinal aqui no PC source, que é de onde está vindo o sinal do meu PC. Ele está vindo de uma operação de soma, de uma operação comum, está vindo de uma operação de jump ou está vindo de uma operação de branch. É basicamente o que esse sinal faz aqui. É para saber de onde está vindo esse valor do PC. Nesse caso aqui, por estar 00, seria o primeiro bit aqui do meu books, é a partir do resultado da minha operação, ou seja, PC mais 4. Então ele vai vir PC mais 4 e já vai ficar aqui na porta aguardando. Enquanto isso, no meu banco de registradores, isso aqui se torna inalterável. Por quê? Porque está preso aqui. Então, tudo que eu precisar fazer daqui para frente, eu vou fazer utilizando a instrução que está aqui. Não mais a instrução que está sendo apontada agora. Vocês conseguem perceber isso? Porque o que comanda mesmo é esse banco de registrador agora. Ele está sendo ele que segrega, né, que divide qual é a operação atual e qual é a próxima operação a ser executada. Né? Beleza até aqui? Vocês entenderam esses sinais? Façam em casa, viu? Vai cair na prova. Avisando. Não, do monociclo pode cair. Isso aí do monociclo, né? Esse aí é do multiciclo. Nada impede, né? Tranquilo? Vale a pena revisar. Olha o que eu estou falando. Depois de, a pessoa não avisou. Já o segundo passo é a parte da decodificação, que seria justamente pegar lá do meu registrador de instrução e transformar aquilo de fato numa operação efetiva. Seja uma soma, um branch, um jump, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler os registradores RS e RT, que são os registradores de entrada, adiantando, né, caso a instrução use esses campos, né, obviamente. Estamos considerando que ela está usando uma operação do tipo R de adicionar. Ela vai usar a LU, né, para comparar os endereços, se for uma operação do tipo branch. Né. Se for uma operação do tipo R, né, convencional, vai passar os valores, esses valores vão se transformar nos dados, né, vou ativar o bit de escrita nele depois para salvar o valor do resultado. Né. Mas basicamente como funcionaria em linguagem de registradores isso aqui. Eu vou pegar, salvar no valor A, qual é o valor efetivo do meu registrador apontado pelo valor que está salvo no meu registrador de instrução. Então, eu estou pegando o valor que está aqui dentro para ser ponteiro desse registrador que vai ser apontado, que vai ser salvo aqui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é isso. Voltar lá na figurinha. Eu estou pegando um valor que sai aqui, apontando aqui para ser salvo, para dizer qual é o valor que vai sair aqui. Então, eu estou utilizando esse endereço para saber qual é esse valor e esse valor ser utilizado aqui como ponteiro. Então, eu tenho um ponteiro de um ponteiro. Né? É isso que por baixo está acontecendo. Vou ter ponteiro de ponteiro aqui. Né? Vou ter isso aqui como ponteiro. Né? Esse aqui vai ser um valor e vai ser o ponteiro desse aqui maior. Eu vou ter dois ponteiros, um dentro do outro. Do mesmo jeito para o registrador B. Então eu vou salvar naquele bloco de registrador A, um bloco de registrador B,
quais são os valores efetivos salvos no meu banco de registradores maior. Então, eu tenho apenas buffers sendo A e buffers sendo B. Além disso, né, se a operação for de branch ou de jump, ele vai utilizar o sinal estendido do valor que está nesse registrador deslocado da esquerda de 2. Então, isso aqui seria para operações do tipo R, isso aqui para operações de branch ou jump. Né? Seria a mesma coisa, né? Eu vou pegar o valor que está lá no registrador no meu PC e vou adicionar quantos bits para onde eu tenho que ir. Né? Seria esse resultado aqui final. E onde está esses bits? Tá aqui, né? De 0 a 15, que é justamente o meu offset, né? Que fica aqui, né? De 0 a 15. Ou seja, 16 bits. É isso aqui que está acontecendo. Não posso usar 16, então eu vou fazer extensão do sinal para se tornar 32. Não posso usar os 32, eu tenho que fazer antes o quê? Deslocar 2 bits para a esquerda. Então, 2 bits para a esquerda. Então, esse valor dessa operação agora é somado com o meu PC, justamente para fazer o salto para onde o endereço que eu quero ir no meu PC. Então, como ficaria os meus sinais de controle no processo de decodificação da instrução? Vou olhar aqui a hora para a gente não se perder. Note agora, quais são os blocos que estão ativos, certo? Voltando lá para o outro. No primeiro de busca, volta. No primeiro de busca eu vou ter esse e esse, né? Então, o meu endereço aqui, o meu registrador de endereço vai estar ativo. Se a gente for olhar para a instrução efetivamente de decodificação, ó, isso aqui já não está mais sendo utilizado, isso aqui já não está mais sendo utilizado, isso aqui também. Então, agora eu vou ter daqui para frente. Queria que vocês. Isso é o mais importante de tudo. E é isso, e é por isso que, lembra na aula passada que eu mostrei o gráfico do multiciclo, que ele vai, começa aqui, aí o outra operação vai, já começa aqui, né? Por quê? Justamente por conta disso. Se aqui está vacante, ele já pode começar a próxima instrução aqui e deixar pronto. Por isso que acontece isso aqui, ó. Nesse período aqui, significa que tudo que ele precisava usar para fazer isso aqui, agora se tornou livre para ser usado. Então, eu já não preciso mais, né, ocupar o mesmo espaço de memória. Antes, se eu precisasse agora usar o registrador, já uso aqui direto. Já. Não preciso esperar terminar isso aqui para começar a usar. E é isso que está acontecendo aqui, né? Quando eu coloco esses bloquinhos em azul. Então, eu vou ter o meu PC, né, normal. Eu vou ter agora meu banco de instruções, né? Onde eu vou ter todas as instruções. Daqui para cá são as instruções e daqui para cá são os endereços dessas instruções. São, de fato, posições da memória onde vai estar aquele S0, S1, T0, T1. Isso tudo vai estar aqui, né? Nessas posições aqui. Obviamente eu não sei decorar de tudo, né? Mas de 0 a 15 seria justamente essa questão do offset aqui, né? Então, do 16 ao 20 eu tenho mais outra, né? Do 21 ao 25, do 26 ao 31 é justamente o meu Operation Code, né? Aqui eu vou ter meu RS, aqui meu RT, e aqui para ser escrito esqueci o nome do outro. RS, RT, qual é o nome do outro? Do terceiro que salva. Do terceiro registrador que recebe a informação. É RS, RT. Não, isso já é outra coisa, já. Daqui a pouco eu lembro. Foi. Mas é por aí. Mas aqui são os que eu utilizo como informação, né, de entrada. E aqui é a posição onde eu utilizo, né, para a posição de saída. Se for do tipo jump,
né, isso aqui já é meu offset. Se for do tipo R, eu tenho o meu shunt, meu offset e também um registrador que eu estou utilizando como para salvar qual é a minha informação. Com isso, eu ativo o meu bloco de registradores, onde aqui eu estou passando qual é o ponteiro para o registrador. Aqui eu estou pegando efetivamente quais são os valores para cada um desses registradores e armazenando num registrador intermediário do tipo A e do tipo B. Então, vamos ver aqui os sinais. Então, PC write condition vai estar em zero, que é esse aqui, ó. PC write vai estar em zero, que é isso aqui. Então, eu não estou escrevendo no meu PC agora, porque não é a etapa de fazer isso. Então, meu PC aqui fica paradinho, né? Apesar dele estar ativo aqui, mas isso aqui é no próximo bloco, ou na próxima etapa aqui, onde ele vai receber esse valor. Mas nesse momento aqui ele não utiliza, né? Esse load aqui, que é justamente a entrada do meu endereço de registradores, o zero aqui, desculpa, é esse aqui. Então, tanto faz de onde está vindo, porque eu não estou usando essa informação, né? É esse aqui, ó, esse sinal aqui, que vem para esse multiplexador. Esse sinal aqui da memória está em zero, porque eu não estou lendo da memória, nem tampouco escrevendo na minha memória. Ela está ociosa, está parada. O IR write aqui está em zero, ou seja, eu não estou escrevendo na minha memória, pelo contrário, eu estou lendo da minha memória. E o meu registro, o memory register, eu não estou trazendo informação da memória para o registrador, nem do registrador para a memória. Então se torna indiferente, né? Agora vamos para o outro lado. O PC source aqui se torna indiferente, que é esse aqui, ó. Por quê? Nessa etapa eu não mexo com o PC. Nessa etapa eu estou fazendo a decodificação da minha instrução. Então o PC fica lá paradinho no canto dele. O meu aluop 00 significa que eu estou fazendo o quê? Adição. Então, o aluop 00 vem para cá. Então, eu estou fazendo uma adição. E o alu SRB, que é esse aqui, ó, 1, significa que é 3, né? Esse 3 aqui, ele está vindo de onde? Daqui, que é justamente onde eu faço. Vou pegar daqui que fica mais fácil, né? Onde eu faço o meu, onde eu tenho o meu endereço de 16, meu endereço não, o meu valor de 16 bits, onde eu faço a minha extensão de sinal para 32 e onde eu faço o meu deslocamento para de 2 aqui. Meu deslocamento para a esquerda de 2. E é esse valor aqui que eu estou utilizando, né, para a entrada aqui. Posteriormente, eu tenho o ALU social, que é esse aqui. Esse valor aqui, ele está vindo de onde? Está vindo daqui, ó, no meu PC. Né? Se está em zero, vai ser o PC aqui. Se a operação é 00, significa que eu estou pegando o valor do meu PC e somando com o valor estendido de 16 bits, deslocado 2 bits para a direita. Né? E é essa a saída do meu resultado. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui, que é 3 aqui, ó. Mais, por que mais? Porque é 00, né, a operação. Esse valor que está vindo aqui, ó, do meu PC. Tá, por isso que o PC está azulzinho, porque ele quis mostrar, ilustrar que ele não está alterando o PC, mas ele está utilizando o valor desse PC para fazer justamente essa operação de salto, né? Então, eu estou somando esse valor do meu PC aqui com o valor deslocado de 16 bits, estendido de 16 bits para 32 e deslocado 2 bits. Essa aqui vai ser a minha saída, né? Então, eu não estou salvando o meu registrador, e o meu registrador aqui, o registro destino vai estar em zero, porque eu não estou pegando esse valor aqui, ó. Desculpa, esse aqui, ó, em zero, eu não estou utilizando aqui. Então, isso aqui se torna indiferente, porque eu não estou gravando nada aqui. Então, eu estou pegando esse valor aqui, ó, e retornando para o meu PC. Como eu faço isso? Selecionando essa operação aqui de maneira indiferente.
Então, tanto faz isso aqui. Tranquilo? Mais ou menos? Assusta, né? A quantidade de sinal que vai e volta. Beleza. Que horas são? 12h10. Beleza. Por aqui, rapidão. Tá. Amanhã a gente continua. Senão vocês vão ficar pela metade. Eu não quero deixar esse negócio pela metade, não. Já é difícil demais. Amanhã a gente continua essa parte.